Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mate Sport. E vamos falar de Campeonato Brasileiro, que a decisão ficou para o domingo. Briga por título, briga para pré-libertadores em relação de Bahia e Cruzeiro e briga pelo rebaixamento. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos falar o que foi essa 37ª rodada que a gente começou na terça-feira com o jogo entre Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, vitória do Corinthians por 3-0, um jogo que o Corinthians conseguiu controlar bem o time do Bahia. 2 gols do Memphis e 1 do Yuri Alberto, resultado importantíssimo para o Corinthians. E que o Corinthians garantiu a vaga para pré-libertadores. Resultado, uma virada de chave do Corinthians nesse segundo turno. De time que estava todo mundo falando de rebaixado a time que vai disputar Libertadores, vai disputar pré-libertadores. Que arrancada do Corinthians, chegando a 8 vitórias seguidas. E aí a gente teve Vasco e Atlético Mineiro. Vitória do time de São Januário, 2-0. E demissão de Milito. Gabriel Milito não é mais técnico do Atlético Mineiro. Ainda mais 12 jogos que o Galo não ganha. O que pesou foi também a perda do título da Libertadores e da Copa do Brasil. E o Milito foi demitido, não é mais treinador do Atlético Mineiro. O Atlético nesse brasileiro decaiu muito e muito de ritmo. E aí a gente teve jogo no Barradão, Vitória e Grêmio, empate em 1-1, Grêmio que abriu o placar com o João Pedro 1-0 e o Vitória empatou com o Alejandro 1-1. O Vitória que está quase garantindo a vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem. E que arrancada também do Vitória, também fazendo uma bela campanha. E o outro time que confirmou a permanência é o Juventude, foi para o Morumbi pegar o São Paulo, vitória de 2-1, num jogo que o São Paulo não jogou bem. Um Juventude que aproveitou, fez 1-0. Depois, no segundo tempo, fez o 2-0 e o Luciano descontou para o São Paulo 2-1. Resultado não muito bom. E o São Paulo que já largou o campeonato. O São Paulo que na última rodada pega o Botafogo, jogo importantíssimo para o título. E o São Paulo que vai com time alternativo. Já vai poupar algumas peças por conta de desgaste. Então vamos ter um São Paulo alternativo contra o Botafogo no Newton Santos valendo o título. Certo? E aí a gente tem o terceiro time rebaixado, que foi o Criciúma, matematicamente hoje. O Criciúma que ontem perdeu do Flamengo de 3-0. Resultado importantíssimo do Flamengo, que fez um excelente jogo. Um excelente jogo contra o Criciúma, não tomou conhecimento, fez o resultado necessário. E os 2 jogos que poderia ter a definição do campeonato. O Botafogo que ganhou de 1-0 do Internacional. Um resultado importantíssimo para o Botafogo, fica à frente do Palmeiras. Mas que o campeonato ainda está em aberto, porque o Palmeiras venceu do Cruzeiro de virada por 2-1. E a estrela de Estevão que foi importante, e as mexidas que o Abel fez, colocando o Maurício, e o Maurício que fez o gol de empate do Palmeiras no segundo tempo, empatando o jogo, e o Estevão colocando o Palmeiras ainda na briga pelo título. E ontem a gente teve também Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1, que vitória do Atlético Goianiense, por mais que já está rebaixado, já praticamente não vai jogar por mais nada, mas fez uma vitória importantíssima contra o Fortaleza. E aí a gente teve os 2 jogos. Em relação hoje. Fluminense e Cuiabá, Atlético
Paranaense e Bragantino. E aí a gente teve a vitória do Fluminense por 1-0. Gol do Serna, resultado importantíssimo para o Fluminense, que temos 4 times brigando para não cair. Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que pode cair, tendo uma combinação aí, dependendo que o Atlético Mineiro pode cair sim para a Série B. Vamos ter um domingo interessante assim na briga na parte de baixo com esses 4 times. Nem o Atlético Mineiro se livrou em relação a essa briga. E o Bragantino, que continua vivo para permanência na Série A, venceu o Atlético Paranaense por 2-1 na Liga Arena. Resultado importante. O jogo do Fluminense, o Fluminense que fez várias chances, empilhou um monte de chances, poderia ter feito um monte de chance, mas que não conseguiu aproveitar. Não conseguiu aproveitar, poderia ter sido até mais, né? Mas o Arias perdeu o pênalti e o Fluminense ganhou de 1-0, um jogo que não foi tão bom. E um jogo para o Atlético Paranaense também não foi tão bom. O Eduardo Sacha abriu o placar para o Bragantino 1-0. O Atlético Paranaense empatou no finalzinho do segundo tempo. E o Sacha virou o jogo aos 36. Resultado importantíssimo. E lembrando que a última rodada, se o Bragantino ganhando, o Fluminense ganhando e o Atlético Paranaense ganhando, o Atlético Mineiro tem chance de cair. Agora, se o Bragantino ganhar, Palmeiras e Atlético Mineiro ganhar, rebaixa o Atlético Paranaense. E o Fluminense também tem chance também de cair. São várias combinações improváveis em relação a essa última rodada que vai ser disputadíssima. Em relação da pré-Libertadores, não tem muito, né? O Bahia ganhando confirma a vaga para a pré-Libertadores. Empate do Bahia e vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro vai para a pré-Libertadores. E derrota do Bahia e vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro vai para a pré-Libertadores. Vamos ter um monte de emoção no domingo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima!